Então, galera, eu sou o Gabriel e o nome do livro que eu li chama Brincar, Viver e Jogar, que é um livro escrito por vários autores de um programa de governo da era Lula, que foi escrito em 2007. Ela contém dois volumes, o volume 1 que eu vou comentar com vocês e o volume 2. O volume 1 é dividido em 3 módulos. O módulo 1, palestras, o módulo 2, oficinas e o módulo 3, tópicos operacionais do programa Esporte e Lazer na cidade. Este livro serve para ser um instrumento de documentação de um programa de governo, a sua divulgação, formação de multiplicadores e como expor uma experiência de governo, ao submetê-la ao debate e torná-la pública. O destino da obra não é somente cidades que já receberam o programa até agora, criando possível efeito multiplicador para pesquisadores, professores e estudantes na área. Que este trabalho possa atingir também a formação de tantos outros geradores e fortalecer o longo caminho percorrido do sentido da concretização do esporte e lazer como direito social. Módulo 1. Palestras. O módulo 1 é apresentado por uma professora do Departamento de Educação Física da UFSC, Maria do Carmo Saraiva. Ela reflete sobre várias perspectivas e análise de possibilidades de inclusão social, tanto de gênero como de raça e etnia. A professora ainda cita outra professora, Rosana Barbosa, que diz: a classificação baseada na aparência é contextual, no sentido de o reconhecimento da cor ter por referência outros atributos e sinais relativos ao prestígio social e à posição socioeconômica dos indivíduos, o que lhe confere, portanto, um caráter também relacional. Sendo assim, ela discute sobre a citação, citando o autor Michel Patti, que diz: nossa sociedade e nossa civilização, a não ser que se destruam e se neguem, estão fundadas na ideia de que os homens, diferentes por natureza ou por cultura, são iguais à sua essência, isto é, em seus direitos e seus deveres fundamentais. Trata-se de uma decisão de alcance político, fundada em uma escolha axiológica, uma escolha de valores. Maria do Carmo Saraiva diz que corrigiria Michel, dizendo: nessa citação, eu só trocaria a palavra homens por seres humanos, para não implicar parcialidade de gênero e para destacar a humanidade de todos os seres, seja na perspectiva de raça, gênero ou etnia. Ao falar sobre dança, no âmbito de gênero, ela também discute questões sobre o porquê das classes continuarem cheias de dançarinas e o porquê da maior presença de homens está na dança de salão e folclóricas. Após apresentar e desenvolver todos os fatos do tema inicial, a autora conclui: e acredito na capacidade, potencialidade do programa Esporte e Lazer da cidade em abraçar este desafio, não apenas nas ações e atividades desenvolvidas em seus núcleos, mas na formação de seus agentes e professores, na disseminação dessas ideias entre gestores públicos e privados do esporte e lazer. Segundo Silvio Silva, a dança, para ser vivenciada numa perspectiva de autodeterminação, precisa ser compreendida do ponto de vista técnico e simbólico. No programa, ela se apresenta como um importante recurso pedagógico e de mobilização comunitária, visto que é fator de valorização da história do povo, de desenvolvimento da capacidade expressiva e de fortalecimento da identidade social. Módulo 2. Oficinas. O programa Círculos Populares de Esporte e Lazer vem atuando há 5 anos em bairros periféricos da cidade. Em 2004, o programa desenvolveu oficinas sistemáticas de cultura corporal. Hoje em dia, o programa tem convênio com o governo federal, através do Esporte e Lazer da cidade. Tem como finalidade a educação dos sujeitos das camadas populares para a transformação de realidade social na qual estão inseridos. O método é dividido em 4 momentos: a prática social, a problematização, a instrumentalização e a catarse. A prática social consiste na articulação entre a experiência pedagógica, assim como as informações sobre a realidade junto pelo professor e o entendimento da realidade social pelos alunos. A problematização é o reconhecimento dos problemas ligados à realidade e dos conhecimentos necessários para resolvê-los, através da prática social. A instrumentalização é a adequação pelos estudantes dos conhecimentos técnicos precisos para a resolução dos problemas reconhecidos na prática social. O quarto momento é a catarse, ou seja, a transformação dos conhecimentos obtidos em elementos ativos na transformação social. Baseia-se, portanto, no momento de criação. Por fim, há a volta à prática social, onde o domínio da realidade passa a ser mais completo, tanto para o professor quanto para o aluno. Desde a Grécia Antiga, a arte esteve conectada claramente à educação. Um exemplo disso é a educação ateniense, associado com o princípio mente sã, corpo são,
onde a música e a literatura estavam baseados em práticas esportivas como linguagem simples da prática educacional. Apesar da ideia da arte da base para a educação ter sido adotada por pensadores clássicos, como Platão, somente no século XX a arte e a educação começou a ser fundada e difundada no mundo inteiro. Os círculos populares vêm trabalhando a arte numa perspectiva libertadora, reafirmando o professor Paulo Freire, que é citado por Camarote, dizendo: em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem. A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve esse ímpeto ontológico de criar. O programa Círculos Populares de Esporte e Lazer começou a atuação de modo sistemático em cerca de 20 comunidades do Recife a partir de 2002. As atividades desenvolvidas nesse núcleo falaram sobre conteúdos do desenho, da pintura, da modelagem no barro, confecções de bonecos e adereços, construção de brinquedos, objetos utilitários e de decoração a partir de sucata. As temáticas sempre estavam conectadas à realidade da comunidade local, ao dia a dia dos participantes, e os resultados foram bastante interessantes do ponto de vista técnico e, sobretudo, do nível conceitual. A forma de expressão gestual mais antiga que se conhece é a dança. Ela surgiu há muitos séculos atrás, quando os homens primitivos ainda buscavam seus primeiros movimentos na natureza. Ela ajuda as pessoas a darem conta do próprio corpo e a usá-lo para demonstrar sentimentos internos. Cada ritmo traz em seus movimentos aspectos do seu criador e da era em que foi criado. Por isso a dança tem características regionais, sociais e políticas. Ela retrata a história da comunidade na qual seu criador vive. O programa de esporte e lazer na comunidade, como é um programa de caráter nacional, deve ser ofertado a todas as comunidades, especialmente as danças folclóricas, pois elas transpassam pela cultura local respeitando as existentes. Os agentes que trabalham com a comunidade, através desse projeto, devem receber constantemente orientações as quais têm como foco a melhoria contínua da qualidade de vida, tendo como objetivo o bem-estar, a promoção social e a implantação do sujeito na sociedade, consolidando a sua cidadania. A partir da experiência desenvolvida, algumas superações foram alcançadas. Exemplo: exercício da arte e educação fora do ambiente escolar, exercício da arte pelas camadas populares da população de Recife, experimentalismo, a utilização da arte como instrumento de libertação e reflexão acerca da realidade, desenvolvimento de tecnologias vernaculares para o fazer artístico, afirmação de arte como instrumento pedagógico a ser utilizado na educação no e para o tempo livre, afirmação da arte enquanto instrumento de mobilização comunitária. A dança é uma arte tanto para homens quanto para mulheres, pois os dois são capazes de realizar movimentos da mesma qualidade. Sexo biológico é um fator determinante no estado social, enquanto gênero é um aspecto social ligado ao sexo. No Brasil, o número de idosos vem crescendo consideravelmente, tornando-se essencial a prática regular de atividade física para a melhoria de sua qualidade de vida e sua saúde. Por isso, o idoso tem procurado se inserir também nessa prática. O idoso que pratica a dança tem grande chance de ultrapassar os limites, barreiras e preconceito, construindo assim um equilíbrio com o corpo e a mente. A dança é uma arte que trabalha a expressão corporal, com o sentimento, com a estética e com a leveza, fazendo com que as pessoas criem mitos. Os mitos, na maioria das vezes, são sobre a sexualidade dos praticantes, sobre a idade ideal de iniciar a dança e o idoso na dança. O preconceito do sexo masculino por praticar a dança talvez se explique em um conceito errado da sociedade, que se diz moderno, quando acredita que a sensibilidade talvez seja apenas uma característica feminina e nunca masculina, pois o homem, do ponto de vista da sociedade, tem que ser praticante apenas de atividades grosseiras, onde só assim a sua sexualidade não estará sendo colocada em jogo. As brincadeiras e os brinquedos populares são componentes constituintes de uma cultura de um povo. Eles também demonstram conhecimento de grande importância popular e lúdico da sociedade. Para o programa Esporte e Lazer da cidade, as manifestações das brincadeiras e dos brinquedos populares, muito já presentes no cotidiano das comunidades, constituem um tema de enorme valor no trabalho a ser executado pelo núcleo do programa. O objetivo disso é explicar por que as brincadeiras e os brinquedos populares são tão importantes para o programa Esporte e Lazer da cidade e traz elementos para ajudar na contribuição do desenvolvimento dessa atividade nas comunidades atendidas pelo programa. Com o passar dos anos,
A dança folclórica, que era chamada de dança social e era executada apenas pela alta burguesia, tornou-se acessível às camadas menos privilegiadas da sociedade, passando então a ser chamada de danças populares. A partir do momento em que as danças são praticadas por outras camadas sociais, vários estilos de danças e manifestações culturais aparecem. Dançar a cultura de outra região é conhecê-la e de alguma maneira fazer parte dela, enriquecer a própria cultura. Realizar ou pesquisar a dança de um povo é se abrir para ela e ser agente da união entre as regiões e as nações. Isso porque são seres humanos localizados historicamente que constroem suas brincadeiras e brinquedos e que, diante de valores questionadores ou reprodutores da sociedade, determinam o sentido e significado da sua prática e vivem uma experiência lúdica, na qual claramente se dá aprendizagem social. Perante essa compreensão, e para o programa Esporte e Lazer da cidade, não só para as crianças, mas também para os jovens, os adultos e os idosos, entre pessoas com deficiência ou necessidades educacionais especiais, participar de brincadeiras ou brincar possibilita e permite, além do prazer e da diversão, também o convívio social, por volta de novas oportunidades de aprendizagem e trocas significativas de informações. As brincadeiras constituem uma das manifestações lúdicas que fazem parte da vida das pessoas e das sociedades e são, portanto, um item representativo da cultura de um povo. Neste âmbito, na vivência de uma brincadeira estão a expressão e a produção cultural de um povo, e nelas estão representados importantes conhecimentos populares. De tal maneira, a vivência de uma brincadeira constitui uma prática social. Ao longo do módulo 3, foram respondidas questões como: de que forma a sociedade civil pôde interagir com o programa Esporte e Lazer da cidade, em que aspectos dificultaram uma efetiva implementação da participação da população na formulação, implementação e avaliação do programa Esporte e Lazer da cidade, como foi ampliado o controle social, incluindo a população envolvida em todas as fases do processo. E finaliza dizendo: no mundo globalizado, com intensas e frequentes inovações tecnológicas, não podemos falar em desenvolvimento sem destacar como carro-chefe o conhecimento e a gestão da informação, que devem nortear todas as áreas de atuação governamental. Nessa perspectiva, consideramos como eixos estruturantes da gestão pública do esporte e do lazer a produção e a difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos específicos do setor, buscando efetivar a integração das ações da ciência e tecnologia e extensão. O sentimento que nos toma é de grande esperança e desafio. Andamos por veredas novas, para o Ministério que ainda dá seus primeiros passos, mas que avança cada dia, com a colaboração de sujeitos dispostos a unirem tecnologia a seres de carne e osso, transformando máquinas em ferramentas a serviço dos seres humanos, e não ao contrário. Então, galera, após ler a síntese da obra, podemos avaliar um ponto positivo e pontos negativos. O ponto negativo é que a obra é bastante longa e contém uma linguagem bastante complexa e às vezes temas sem nexo. E o ponto positivo é que após a leitura conseguimos obter vários conhecimentos sobre o programa. Então eu recomendo o livro para pessoas que desejam saber mais sobre o programa e têm curiosidade.